vamos dar continuidade aqui à leitura das bases ontológicas da atividade, do pensamento do homem. Jorge Lukács, essa síntese da ontologia do ser social. Então, aqui no tópico 4, nós estávamos discutindo a questão Nós já estávamos falando da elevação, da adequação ao gênero, que jamais desaparece completamente da ordem do dia a dia da história. Se localizou aí no final da página 15, da página do... É um começo de um parágrafo, né? Sim. Vamos lá? Vamos lá, então. Você pode começar a ler aí, a gente desenvolve. Vamos lá. Vamos lá. Precisamente, essa ligação do reino da liberdade com sua base sociomaterial, com o reino econômico da necessidade, mostra como a liberdade do gênero humano seja o resultado de sua própria atividade. A liberdade, bem como sua possibilidade, não é algo dado por natureza. Não é um dom do alto e nem sequer uma parte integrante de origem misteriosa do ser humano. A liberdade, né, que ele está se referindo, é o produto da própria atividade humana, que, de certo, sempre atinge concretamente alguma coisa diferente daquilo que se propusera, mas que, nas suas consequências, dilata objetivamente e de modo contínuo o espaço no qual a liberdade se torna possível. E tal dilatação ocorre precisamente de modo direto no processo de desenvolvimento econômico, no qual, por um lado, acresce-se o número, o alcance, etc., das decisões humanas, entre alternativas, e, por outro, eleva-se, ao mesmo tempo, a capacidade dos homens, na medida em que se elevam as tarefas a eles colocadas por sua própria atividade. Tudo isso, naturalmente, permanece ainda no reino da necessidade. Pronto, aí tem bastante questões aí, né? Tá falando aqui, o tema do reino da liberdade. Mas o reino da liberdade, né? Ele ainda permanece no reino da necessidade. Agora, o que é liberdade, né? Aqui é o ponto de vista marxista, né? Um ponto de vista ontológico, né? Porque o marxismo de Lukács é um marxismo ontológico. Isso eu vejo em muitos autores marxistas, eles não têm essa perspectiva ontológica, né? Não têm. E eles muitas vezes ficam na perspectiva gnoseológica, epistemológica, ficam muito ligados na questão do método, né? Do método em Marx. Aquela pessoa que está muito preocupada com método pode ir atrás que não tem uma perspectiva ontológica do marxismo, né? Porque a prioridade é o ser, não é o pensamento. É por isso que, na perspectiva ontológica, olha só como é que ele define aqui a liberdade. É produto da própria atividade humana, né? Quer dizer, uma visão materialista, que não despreza o fator subjetivo, tá? O produto da própria liberdade humana.
mas que essa liberdade, ela não é uma liberdade que seja absoluta, né? Quer dizer, ela, ela se origina do processo de desenvolvimento econômico, que permite, inclusive, essa dilatação desse campo aí da liberdade. Isso é que é interessante, né? E outra coisa, aí entra a questão da ética, hein? Aquilo que a gente estava falando aqui, né? Olha só, a liberdade, ela cresce o número, o alcance das decisões humanas entre alternativas, né? Quer dizer, decisões humanas entre alternativas significa que ah, aí é que entra a ética, porque essas escolhas elas vão ter que ser feitas, né, levando em consideração valores, né? Então, e essas tarefas elas são colocadas pela própria atividade, né? Pela própria atividade que ainda permanece no reino da necessidade. Quer dizer, o reino da necessidade ele está sempre presente. Significa que é aquele reino da matéria que condiciona o desenvolvimento, né? A liberdade do gênero. Quer dizer, está sempre ali, né? É aquilo que são essas determinações econômicos, sociais da humanidade, essas tendências objetivas de desenvolvimento, né? Quer dizer, isso é que é importante aí. Faz lembrar aquela passagem que a gente leu lá atrás, né? Das três questões da evolução, né? Do recuo das barreiras naturais, do desenvolvimento e da possibilidade de uma globalização, né? De uma expansão, de um contato de um contato maior, de uma humanidade mesmo, da formação dessa ideia de uma humanidade, no sentido de pensar o globo como um todo, né? Isso tudo que você está apontando aí retoma aquilo, né? Que traz esse desenvolvimento que era lá atrás para o ser natural, algo preso ao metabolismo natural, que com o trabalho passa a vincular essa atividade humana ao metabolismo social nascente, né? E esse metabolismo social, ao mesmo tempo que ele empurra essas barreiras naturais, ele nunca vai eliminar essas barreiras naturais, mas ele cria a possibilidade dessa liberdade de escolha entre determinações, né? Uma liberdade de escolha que, numa primeira ação desse sujeito que não controla exatamente as consequências, mas põe em movimento novos nexos causais, portanto, cai no campo fenomênico, alimentando essas novas possibilidades que vão, enfim, então, ser causa para outros efeitos, mas que ampliam esse campo fenomênico, né? Acho que é isso que ele estava falando aqui constantemente, né, Giovanni? E ampliando o número dessas possibilidades, dessas outras, de novas determinações, gera novas necessidades, né? Amplia também essas necessidades, está ampliando essas necessidades. E ampliando a capacidade, né, das forças do desenvolvimento, das forças produtivas, enfim. E dilatando, né, esse campo fenomênico, dilatando
são dois polos que estão em constante unidade, né? De um lado, esse desenvolvimento, né, da sociedade, e do outro, essa individualidade, essa singularidade, vamos pensar assim, né? Do homem, né? Do homem que está se desenvolvendo, desse devir humano, né? Que está nesse processo aí. E esses dois polos integrados, né? E essa liberdade como resultado dessa atividade constante, né? De trabalho do sujeito, de, enfim, se produzir, se reproduzir nesse cotidiano que ele está inserido e nessa globalidade social aí, nessa universalidade, né? Nesse desenvolvimento social. Né? Exato. É Exatamente. Eu pensei um assim, parágrafo de conexões, né? não, essa parte aqui, essa parte 4 desse texto, né, as bases ontológicas, essa parte 4, a parte final, ela é uma parte sintética, ela é uma parte de síntese. Então, ele tenta fazer a síntese daquilo que ele desenvolveu nos tópicos passados, né? Quer dizer, tópico 1, 2, 3 e tem o 4. Então, aqui deve ter uma lógica nesse ensaio, quando ele fez, né? Escreveu isso daqui, né? O Lukács estava envolvido aí na escritura da ontologia do ser social e ele não ficou satisfeito. Aquilo dali ele precisava ainda ter uma síntese daquilo para tentar, né, para tentar organizar as ideias. Às vezes a gente precisa, quando a gente escreve muito uma coisa, né, um texto, uma tese, uma dissertação, aquilo cresce e de repente a gente sente a necessidade de fazer um pequeno texto que seria título de síntese. Ele fez essas, essas bases ontológicas, né? Isso aqui era um texto que iria para uma, né? Quer dizer, ele foi redigido em 1968 para ser apresentado no Congresso Filosófico. E também tem os prolegômenos, né? Também está traduzido em português, os prolegômenos, que é a síntese da ontologia de ser social, que ele precisava fazer uma síntese, porque as questões que estavam ali eram muitas questões e que, na verdade... Agora, uma coisa que eu tenho percebido nas entrevistas, aquelas entrevistas que eu voltei a ler, né? E nesses textos aqui e tal, e, e que deveria ser o epitáfio lá do Lukács. O epitáfio do Lukács deveria ser assim: o homem é um ser que dá respostas. Porque isso é muito comum na fala dele, essa frase, entendeu? Quando você fala isso assim, o homem é um ser que dá respostas, você tem uma série de implicações, né? Tem uma série de implicações, né? Quer dizer, nós somos os únicos animais que damos respostas, né? Porque as respostas implicam nas perguntas, as perguntas implicam num certo grau de consciência, a consciência já é um elemento que decorre de algo, de um complexo, né, do trabalho, né, que não existe consciência fora desse complexo, né? Então, e esse complexo do trabalho é a partir desse complexo que ele vai pensar na praxe, né? O modelo da praxe é o modelo do complexo do trabalho, né? Porque, na verdade, toda praxe ela é algum tipo de resposta, né? Toda praxe, né? A praxe estética, a praxe cotidiana, a praxe laboral, econômico, laboral, a praxe política, né? Quer dizer, é algum tipo de resposta, né? E as respostas, elas, quando se diz o homem é um ser que dá respostas, envolve uma série de implicações, né? Até que seria interessante quando se for dar uma prova para os alunos,
você quiser fazer uma só, tá aqui a prova, é só uma pergunta, né? Aí você passa o texto do Lukács e pede assim: desenvolva as implicações dessa frase. O homem é um ser que dá resposta. Pronto. Aí você vai, realmente o pessoal vai ver navios, porque vai exigir esse conhecimento sobre essa dialética entre liberdade, necessidade, causalidade, teleologia, quer dizer, tudo isso daí é a característica lucasiana, né? O marxismo ontológico, ele lida com essa dialética entre liberdade e necessidade. O marxismo de Lukács não é o marxismo da liberdade, né? É o marxismo da dialética entre liberdade e necessidade, entre teleologia e causalidade, né? A posição teleológica, né? Que implica também uma série de outras coisas. E a base de tudo isso é o trabalho, né? Aquele capítulo lá sobre o trabalho, ali é a base, ali está né? Se a gente for verificar, né? E aí entra as questões éticas. Esse tema da ética, por isso que eu digo, é um tema muito forte, porque as decisões teleológicas, elas se dão entre alternativas, né? E a gente sabe o que é que significa isso. Quando se fala alternativas, né? A gente leu aqui anteriormente, né? Tem até lá na seção 2, que é uma das seções mais importantes desse texto, né? Onde se fala nessa questão do valor, né? Valor e desvalor, né? Lá na seção 2, lá no meio da seção 2, né? Onde esse complexo do trabalho, quer dizer, é por isso que é uma ética marxista, que é uma ética materialista, dialética, né? Histórica, e parte desse complexo do trabalho, né? A partir do qual você tem aquelas questões que se vinculam às decisões entre alternativas, né? O Lukács até faz aquela analogia assim, né? O homem primitivo, quando ele tinha que escolher um material, né, para matar um tigre, ele tinha que escolher se era uma pedra, se era um pedaço de pau, se a pedra era adequada ou não, né? Quer dizer, essas decisões aí já eram decisões que se colocavam essas categorias de valor e desvalor, né? Porque o valor, no sentido, vamos dizer, numa ética lucasiana, seria aquilo que contribui para o desenvolvimento social, né? Quer dizer, é pensado nesse sentido materialista, não é no sentido, vamos dizer, idealista, né? Pensa no sentido mesmo materialista, contribui para o desenvolvimento humano, para essa questão da elevação, da adequação ao gênero, né? A, a questão das condições do indivíduo, do gênero, enfim, essas questões que dizem respeito à personalidade, ao desenvolvimento da personalidade da pessoa, né? Quer dizer, as escolhas são muito importantes,
né? Isso talvez explique o estranhamento, né? Uma sociedade onde as escolhas são, né? Por exemplo, teve uma época que eu criei um conceito ao estudar essas organizações de trabalho, né? Que eu lembro muito bem, não esqueço, que o Ricardo Antunes dizia: cuidado, isso daí não é bom falar. O Ricardo tinha essas coisas, tem essas coisas. Ele é covarde até o talo. E eu não, não, lá no Congresso da Ampox eu vou falar assim, eu falava em consentimentos espúrios, que era aquilo que ocorria nas organizações, aonde as pessoas faziam escolhas, e isso daí ia contribuir para eh, o adoecimento delas, entendeu? Então, é, é nesse sentido que eu percebia, por isso que era um consentimento espúrio. Era espúrio porque não contribuía para o devido à personalidade, que essa é a medida que eu acredito que, numa perspectiva materialista, a gente possa pensar, vamos dizer assim, uma filosofia crítica, ontológica, que possa pensar, inclusive, até na revolução, né? A revolução ela se dá na vida cotidiana, porque é no cotidiano que é o espaço das escolhas entre alternativas, né? Isso é por isso que a ontologia de ser social é uma ontologia da vida cotidiana. E como hoje na vida cotidiana o capital ele ele cria situações a partir do qual os indivíduos, aí entra esse conceito aí que você tem falado da manipulação, né, contribui para essas, vamos dizer, né, para o estranhamento, para o estranhamento. O estranhamento, ele é basicamente isso, em Lukács. Ele é aquilo que obstaculiza o devido à personalidade. Isso é que é interessante, esse conceito de pessoa. É por isso que é interessante. Vindo de um marxista, essa é uma filosofia muito estranha, porque comparando com os outros marxistas, que sequer fazem esse tipo de discussão, né? Porque o Lukács ele está tratando nada mais nada menos do metabolismo social. Isso é que é interessante. Esse é o ponto onde se cruza Lukács com Mesaros, aonde a gente, em termos de investigação, a gente vai ir para o cotidiano do sujeito, né? É a partir dali que a gente vai identificar as situações de estranhamento, né? Que você possa estar identificando no trabalho, não apenas, né? Mas também na reprodução social, né? Como isso cresceu no Brasil, né? Aí entre outras questões, a questão da ideologia, né? Como é que se dá essa questão entre ideologia, entre valor, né? Isso é que é interessante. Tem muitos elementos teórico-metodológicos para que a gente possa ir a campo, fazer. Para mim, se eu tivesse que recomendar assim, como é que seria uma metodologia lucasiana, de uma psicologia ontológica, seria aquela que teria como foco o devido à personalidade das individualidades, né, entraria muito no campo das histórias de vida,
histórias de vida, histórias do trabalho, a partir do qual, né, não apenas o trabalho, aí você tem também a família, tem um lazer, né, tem um consumo, tem outros campos aí da vida cotidiana. Mas o foco seria trabalhar com entrevistas narrativas, análise dessas narrativas, quase uma situação assim mas não é uma psicoterapia, não é uma anamnese, não é um. Por quê? Porque a leitura que você iria fazer seria uma leitura ontológica, histórico, materialista, né? Daquelas, daquele sujeito. Eu acho que é isso que eu tenho que falar e vamos continuar a ler aí, que eu acho que vem mais. Vamos lá, só para ajudar quem está nos ouvindo aí, esse parágrafo que você cita, Giovanni, a parte mais precisa sobre a questão do valor está na página 8, no meio de um parágrafo que começa na página 7, dessa forma: dessa ineliminável condição do homem que vive em sociedade. Tá? Começa lá na página 7, esse parágrafo, ele vem até a página 8, onde ele vai falar do objeto do conhecimento, o ser em si, o ser para nós, né? Como o conhecimento faz isso, e como no trabalho, o ser para nós, né, do produto torna-se uma propriedade objetiva realmente existente, né? E que esse produto passa a desempenhar funções sociais. Essas funções, né, desse produto trabalho, são a base material do valor, né? A objetivação real do ser para nós, né? Esse valor que tem a sua gênese, então, ontológico, né, material. Ok? Só para ajudar aí quem está nos ouvindo, porque é um parágrafo importante e que você fez uma conexão importante. Bom, Perfeito. retomando aqui então, voltando ao nosso ponto, né? Vamos lá. O desenvolvimento do processo de trabalho do campo de atividade tem, porém, outras consequências, dessa feita indiretas. Antes de mais nada, o surgimento e a explicitação da personalidade humana. Então, o surgimento da personalidade humana colocado aí como uma consequência indireta, né, do desenvolvimento do processo de trabalho. Esta, a personalidade humana, tem como base inevitável a elevação das capacidades, mas não é sua simples e linear consecução. Aliás, é possível constatar que, no desenvolvimento até agora verificado, manifesta-se, inclusive, entre os dois processos, uma frequente relação de oposição. Uma oposição que se apresenta diversamente nas diferentes etapas do desenvolvimento, mas que se aprofunda à medida que esse se torna mais elevado. Hoje, o desenvolvimento das capacidades, que vão se diferenciando cada vez mais nitidamente, aparece, inclusive, como um obstáculo para o dever da personalidade, como um veículo para a alienação da personalidade humana. Ou seja, né, está falando aí do estranhamento, né? Exatamente. Isso é muito interessante essa passagem, né? Basta comparar essa passagem com a passagem que Marx nos Grundrisse é uma seção onde ele fala do estranhamento, né? É, enquanto em Marx você tem uma posição, você tem mais uma positividade, né, no desenvolvimento das capacidades, né? Se você for verificar o Marx
dos Grundrisse, ele vê o estranhamento, mas ele é otimista sobre o desenvolvimento das capacidades, porque elas iriam colocar as condições para o comunismo. Em Lukács, esse desenvolvimento das capacidades, né, que vão se diferenciando cada vez mais nitidamente, ele aparece como um obstáculo para o devido à personalidade, como um veículo para a alienação da personalidade humana. Então, aqui a gente vê uma posição que é uma posição pessimista, né? O estranhamento, ele aparece, né, como sendo, né, essa oposição ao desenvolvimento, ao devido à personalidade. Isso aí quer dizer, óbvio, que você tem essa diferença. Lukács está em 1968 e Marx está em 1859. Né? Quer dizer, quando Marx falava no estranhamento, ele estava olhando para o desenvolvimento das forças produtivas, para o desenvolvimento daquelas capacidades que poderiam criar base para o comunismo, né? Isso, isso é muito curioso, porque o Marx, de 1844, ele tem outra posição. O Marx, de 1844, para ele, a alienação é algo, é algo negativo, é algo negativo. Você não tinha nenhuma possibilidade, né, de desenvolvimento, né, com alienação, com estranhamento. Se você for lá ver o trabalho estranhado, né, que dali é uma descrição de uma miséria humana, né? Aquilo que você lê no Jovem Max, lá no Trabalho Estranhado, né? O estranhamento ali é uma descrição da miséria humana. Você não tem positividade, você não tem condições, as contradições que possam permitir a constituição de bases para, para a construção do comunismo. O Marx dos Grundrisses, ele vai mudar, ele vai ver o desenvolvimento das forças produtivas, inclusive ele fala nesse intellect e general intellect, né? Esse intelecto geral, intelecto coletivo, né, o desenvolvimento do capital fixo é uma coisa maravilhosa isso que o capitalismo cria as bases de sua própria negação. Então, e essa negação a sociedade comunista nasceria desse desenvolvimento das capacidades. O Lukács aqui, ele já tem uma perspectiva do estranhamento, que é uma perspectiva que hoje o desenvolvimento das capacidades, ele dizendo, né, que vão se diferenciando cada vez mais nitidamente. Isso é que é interessante, né? Vão se diferenciando cada vez mais nitidamente. Aparece, inclusive, como um obstáculo para o devido à personalidade, como um veículo para a alienação da personalidade humana. Ele vê o aprofundamento disso no capitalismo manipulatório, né? Quando ele já constata o capitalismo manipulatório. Aquelas entrevistas que a gente lê dele, a gente sabe que ele está falando desse capitalismo manipulatório. Quer dizer, alienação
ela está diferenciada, ela não está só no trabalho, né? Ela está no consumo, ela está na política, ela está, né? Então isso daí ele vai dizer, olha, isso é um obstáculo para o devido à personalidade humana. Então essa é a posição dele, né? É uma posição, vamos dizer, uma posição realista, né? Não vou falar pessimista, porque não é questão de otimismo e pessimismo, é uma questão de realismo, né? No sentido que ele verifica essa base inevitável, né? Que ocorre com a elevação das capacidades, por conta do desenvolvimento do processo de trabalho, né? Quer dizer, esse desenvolvimento do processo de trabalho, ele é uma necessidade, ele é parte do, né? Ele é essa tendência, é uma tendência objetiva de desenvolvimento, né? Isso é que é interessante. A gente não adianta querer voltar atrás, não adianta querer esse desenvolvimento do processo de trabalho implica, inclusive, ele deve estar falando aí uma parte dele, mas a maior parte aí é as tecnologias, né? Que com certeza isso, ele não fala aqui em tecnologia, né? Ele não fala ele como filósofo, ele está procurando falar no nível de abstração, né? Mas que reforça aquilo que a gente tem lido, né? Ele é muito crítico com esse neocapitalismo, né? Esse neocapitalismo que é o capitalismo que ele estava vivendo, né? O último capitalismo da fase do Lukács, é aquele capitalismo ali do pós-guerra, né? Então é isso. Giovanni, e é É, interessante, né, disso tudo que você está falando, porque como intelectual, ele faz uma constatação, né, através do método dele, né, dessa realidade, né, dessa, dessa corrosão ou desse empecilho ao dever de uma personalidade, dessa corrosão dessa personalidade, dessa singularidade histórica, enfim, né, essas oposições que vêm com estranhamento. E isso ele faz, seja no trabalho, né, seja na análise de relações mais simples do cotidiano, né? Se a gente pega lá na ontologia, ele vai falar da relação com relação a esse processo de estranhamento do homem para com o outro homem, né? Do homem para com a mulher, na relação do homem e mulher com uma relação que hoje é social, mas que também é uma relação natural, biológica, né? Quando ele está sempre voltando e trazendo aquela ideia dos recuos, né? Da questão natural, né? Do ser orgânico, é um recuo, mas ele não é eliminado. E como esse processo se desenvolve a partir da divisão do trabalho na nossa sociedade, como esse tipo de relação se desenvolve na esfera social e na esfera cotidiana da relação direta, imediata, né, dessas pessoas. E é muito interessante como ele vai mostrando essa questão do estranhamento entre as pessoas, entre os sujeitos, quer dizer, e o sujeito que estranha e é estranhado. Né? É muito, é muito, é uma análise que ele vai fazendo muito completa, né? Ele vai ampliando esse olhar dele para a sociedade, para a sociabilidade, enfim, né? Quando ele pensa esse desenvolvimento. A gente tem o hábito de trazer muito para o trabalho, para a questão produtiva, mas ele ampliou esses complexos, né? Como você estava falando lá, quando ele fala do consumo, né? Quando ele pega essa outra questão, quer dizer, ele sai, né? Ele sai, o tempo livre, né? O que se faz no tempo livre desse sujeito moderno, né? Quando ele vai falar dessa questão da mais-valia relativa, né? Então, o Lukács ele é muito atento nesse
nessas novas condições modernas que vão surgindo, apesar do nível de abstração que ele está inserindo todo o pensamento dele e a reflexão. Acho que é isso que eu queria falar. É Bom, interessante você falou, porque eu queria só comentar aqui, né, complementar, para não passar a ideia de que esse realismo do Caxiano, né, quer dizer, o conceito de realismo, né, que está na estética, né, que para ele é um conceito muito caro, porque não se confunde, por exemplo, com o naturalismo, né? Quer dizer, a posição dele é uma posição do realismo. O que significa? Significa que as personalidades, as pessoas, né, os personagens, né, se a gente for verificar assim num romance realista, né, é, eles vivem um conflito, eles vivem esse conflito, né, porque o estranhamento não é uma coisa perene, né, a alienação, ela não é a alienação da personalidade humana. Isso é uma coisa que eu sempre vi. Ela não é uma coisa perene, né? Ela deixa o sujeito inquieto, ela mexe com o sujeito, ele adoece. Ele, se você for verificar isso tanto na vida como na arte, né? Os personagens realistas, né? Que são personagens típicos, essa tipicidade ela é dada por essa inquietação, né? Uma certa inquietação demoníaca, né? Uma coisa assim que eles vivem, eles estão alienados, mas eles não se conformam, né? Você não tem conformismo, você não tem uma entrega, pelo contrário, eles lutam. É isso que em Lukács é muito forte, esse conceito de realismo. O que é um romance realista? É onde você tem luta, você não tem só descrição, você tem uma narração de uma luta, né? De um conflito entre personagens, né? E em torno desse estranhamento, você tem um estranhamento ali. Quer dizer, onde você tem estranhamento, você tem luta. Né? Isso é que é interessante, essa é a posição marxista. Né? Não é aquela posição naturalista de que estão todos conformados, estão aceitando essas condições, né? Tudo numa boa, aí você vai descrever como. Isso não tem a ver com a perspectiva ontológica, né? É por isso que o romance, né? Se você tiver curiosidade, os personagens eles estão sempre em conflito e em luta. E essa questão do estranhamento ele está posto ali nas relações, nas condições, inclusive, né? Nas condições, por exemplo, de um país como o nosso, de via prussiana, né, que nunca teve revolução. Então, você tem um cotidiano muito permeado por essa, esses obstáculos, né, para o devido à personalidade. O Brasil é uma coisa impressionante. A família, o trabalho, a política, toda a vida cotidiana é cheio de obstáculos ao devido à personalidade. É para deformação, é para mediocrização, é tudo.
né? A burocracia é parte dela, você sabe disso daí, né? Então, os verdadeiros personagens realistas, lucasianos, eles lutam, eles não se conformam, eles ficam inquietos, eles entram, por exemplo, em sentimentos de depressão, de culpa, né, como Crime e Castigo do Dostoiévski, né? Quer dizer, por isso que a literatura ela é o campo onde Lukács vai encontrar esses elementos, porque ele entende a sociedade pela literatura, né? Ele fez uma operação que eu tento fazer com o cinema, né? Eu tento pensar a sociedade a partir do filme, né? Porque o filme realista, né? Porque o filme realista ele tem essa capacidade de, através daquela estrutura narrativa, dos personagens, das situações, que está expressando tudo isso que a gente está lendo aqui. Não é uma coisa abstrata, né? Quer dizer, o estranhamento não é abstrato. Essas questões que ele está colocando aqui não são abstratas, são questões muito concretas, né? Se eu devo ou não devo, né? Se eu faço ou não faço. Então, são assim, o indivíduo, as individualidades, elas estão sempre colocadas diante de alternativas, né? Quer dizer, elas são obrigadas a dar respostas, né? Quer dizer, porque elas não podem ficar assim se omitindo, né? Isso é que é interessante. E uma Então, coisa interessante, né? Para não é, para confirmar isso que você está dizendo, sempre diante de alternativas que são determinações, né? Isso é fundamental a gente não esquecer, né? exatamente, exatamente. Você falou uma coisa fundamental. Eu acho que você está pegando já eu acho que o Matheus já está pegando assim o cerne do que é ontologia de ser social. Você está começando aí a. Eu acho que o pessoal vai começar a te achar meio estranho, assim, né? Porque você já está falando assim. Essa é ontologia do ser social. É filosofia, mas não é só filosofia, né? É uma filosofia da praxis, né? É aquilo que o Gramsci falava de filosofia da praxis, né? Quer dizer, porque a política, né, a praxis política é a forma mais elevada de praxis, né? Que, segundo, o Gramsci, é por isso que essas questões, elas também se dão nesse nível, né? Se for fazer o cruzamento aí com... bom, não sei se você chegou a ler o último capítulo daquele livro de Rousseau a Gramsci, onde o Li, Carlo Nel li, faz essa. Você conseguiu? Né? consegui. Li Carlo sim. Nel tinha um talento, rapaz, de escrever muito bem. Ele tinha um talento, esse pessoal era genial. Leandro Lukács e Conde, Carlo Gramsci, Nelson apontamentos Coutinho. preliminares para uma análise comparativa, né? É, Leandro É um texto Conde, Carlo ótimo, Nelson viu? Coutinho eram pessoas que deviam estar vivas ainda, e muito vivas. Infelizmente foram, né? Ficou o Zé Paulo Neto aí, mas Zé Paulo nem se compara com Leandro Conde e Carlos Nelson, porque o Carlos Nelson é a simplicidade, né? De falar de coisas complexas de uma forma muito simples, né? E profunda. E eu recomendo para você comprar esses livros dele, um que está na expressão popular sobre estruturalismo e a miséria da razão, né? Aonde ele discute, inclusive, numa passagem sobre o capitalismo manipulatório, né? Era o jovem Carlos Nelson Coutinho, né? Fazendo uma crítica ao estruturalismo.
né? Outro livro dele, que é um clássico também, ele jovem, né? Eu tenho até por acaso, eu comprei na estante virtual e tive a sorte de ver autografado por ele, que é Literatura e Humanismo, que é uma coletânea de textos aonde ele, né, ele discute a estética, né? Ele faz a crítica literária através da estética lucasiana, e você for ver que ele tá falando da sociedade, ele está pensando na sociedade brasileira, como a nossa particularidade, ela afeta toda a própria construção narrativa do. Né? Tem um texto dele sobre antirrealismo e realismo na literatura, também tem um texto dele sobre Lima Barreto, né? Quer dizer, não tem jeito. Se você está em contato com Lukács, você tem que ir para estética, tem que ir para a crítica literária, assim, como se fosse é uma necessidade. É tipo assim, é lá que você vai ver isso que ele está falando aqui das relações, né? Das relações, do estranhamento, do devido à personalidade, de todos esses elementos aqui dos homens, adequação dos homens ao gênero, mas é no romance que você encontra esses elementos do conflito, da obstaculização, né? Porque o romance né? O romance burguês ele é trágico, né? Ele é trágico. Todos os personagens eles perdem, eles estão condenados a perder. Eles não conseguem se realizar. Eles têm né? Isso é que é interessante. Esse curso que eu vou fazer sobre Lutino Visconti, eu vou estar pegando muito a questão da estética e pegando a questão da construção das narrativas, dos filmes do Visconti, e pensando muito essa questão disso que eu estou falando com você agora, né? Então fica a dica aí para quiser fazer um exercício através do cinema, né? Você vai ficar mais ilustrado ainda. E eu estou pegando muito essa questão da estética, do conceito de realismo, da teoria do realismo em Lukács, né? E como isso se aplica nas narrativas fílmicas, caso do Visconti, né? Mas também você tem nas narrativas literárias, você tem no romance, que é a forma, né? Que é o gênero mais adequado para expressar, né? Historicamente essa essas tragédias, né? Essas tragédias que é parte dessa discussão que a gente está fazendo aqui sobre o estranhamento, né? Porque quando o Lukács fala do estranhamento, ele está falando de uma tragédia, né? Uma pessoa que diz que só essa passagem aqui, só para concluir, ele diz que o desenvolvimento das capacidades, né, aparece, né, como um obstáculo para o desvio da personalidade, né? Quer dizer, isso é uma tragédia, você ter um sistema com tanta capacidade e com tanta deformação da personalidade, né? Com tanta miséria, com tanto isso que a gente vê aí no cotidiano, e a literatura, ela é o meio, né? Mas o cinema é o meio também, né? O teatro, a arte, né? Porque a arte, para Lukács, é por isso que ele começou com a estética. A arte, ela é a autoconsciência da humanidade, né? Mas fica por aqui. Eu acho que o nosso papo foi bom. Olha só, a gente já fechou, não vamos marcar. A gente vai começar na próxima semana já com o trabalho mais primitivo, né? Pô, Giovanni, não entendi a questão. Não, a gente vai começar na próxima semana com
esse parágrafo que começa Ah, com. sim. Já com o trabalho mais primitivo. É isso aí. É esse É, parágrafo. né? A gente começa, já avança aqui até metade da. Estamos caminhando. Eu acho que com umas 2 ou 3 sessões a gente fecha essas bases, né? E aí a dica Uhum. é que a gente, fevereiro, março, em março, a gente vai entrar numa verdadeira. É um desafio, mas um desafio tudo registrado em podcast. A gente pode dizer qual é o desafio? Ler o capítulo O Estranhamento de Lukács, certo? O que você Ok? acha? Acho Esse é o ótimo. desafio. É, o desafio porque fica Acho registrado. ótimo. É uma leitura dirigida, é uma leitura comentada, né? A gente vai comentando e vai pegando essa categoria, né? Que você pode estar, a partir daí, estar pensando na construção do teu itinerário aí da pesquisa, né? Porque a pesquisa você já percebe que você já vai entrar, você vai entrar já no drama, né? O estranhamento que você vai estar lidando ali, você vai entrar no drama desses personagens e aí as técnicas, né? Entrevista, eu acho que a campo não é problema para você, né? É isso daí. Maravilha.